Boa noite, Simone. Me ouvindo bem? Oi, Eli. O som está bom, Eli? Me ouvindo bem? Boa noite, Tereza. Ótimo, Simone. Ok, Eli. Boa noite, Elise. Boa noite a todos. Nós estamos ao vivo da página do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, da cidade de Tubarão, do estado de Santa Catarina. Desenvolvendo as nossas atividades normais, agora por meio digital, devido a esses momentos em que nós não podemos nos dirigir ao centro espírita.
Então, como nós estamos impossibilitados de ir ao centro espírita, hoje nós temos a condição, de o centro espírita ir até você, adentrar aí os seus lares, trazendo tudo aquilo que o Espiritismo oferece em termos de esclarecimento e de consolo. Principalmente nesses dias desafiadores em que nós estamos vivendo. Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos e vamos convidá-los à nossa prece de abertura, onde possamos juntos fazermos aí uma irradiação, favorecer o planeta com as nossas vibrações nesses dias em que as boas energias são tão necessárias. Então possamos fechar os nossos olhos em agradecimento a Deus, a nosso Pai, por todas as bênçãos que recebemos. Senhor, a nossa gratidão, até por esses momentos difíceis em que nós estamos passando, pois sabemos que nada acontece sem a Tua permissão e sabemos que aquilo que nos parece um mal, na verdade, vai se tornar um bem. Abençoa-nos, Senhor, ilumina-nos, ampara-nos, proteja-nos, envolva-nos, Pai, na Tua luz, na Tua paz, no Teu amor. Abençoe-nos para que possamos ser um instrumento da Tua luz, ser um instrumento da Tua paz, do Teu amor, nesses momentos em que precisamos tanto dos esclarecimentos da doutrina espírita. Abençoa-nos, ilumina-nos, ampara-nos, Senhor. Então nós trouxemos para os dias de hoje como tema pandemia e espiritismo. Nesses momentos tão difíceis em que nós estamos vivendo, essa temática, com certeza, ela é uma temática oportuna, que vem fazer com que nós possamos melhor compreender a situação em que nós vivemos hoje na Terra, dentro da ótica, dentro da visão do Espiritismo. Nesses dias tão difíceis, nesses dias desafiadores, nós com certeza ficaremos lembrados, e esses momentos que nós estamos vivendo na prática, com certeza ficará marcado na história da humanidade. E nesses dias, muitos dos nossos irmãos, com certeza grande parte de pessoas de todo o planeta, estão se perguntando, inclusive irmãos religiosos, que possuem uma fé, que possuem um credo religioso, muitos estão se perguntando, por que tudo isso está acontecendo? Por que Deus permite uma situação deste porte? O nosso Pai, o nosso Criador, que é todo misericórdia, como Jesus nos trouxe orientações a respeito do nosso Pai, que Ele é todo amor, que Ele é todo misericórdia, que Ele é todo bondade, porque Ele nos permite o alastramento desse vírus que está trazendo tantos problemas, tantas dificuldades para todos nós. É uma pergunta que está fazendo parte da vida, dos pensamentos hoje de grande parte da humanidade. Diante de tantos bolsões de misérias, diante de tantas dificuldades, de tantos desafios que a humanidade já enfrenta, as doenças,
tantas outras doenças, por que Deus permite esse processo que vem aumentar ainda mais as dificuldades? Nós, por exemplo, no Brasil, já éramos em torno aí de 12 milhões de desempregados. E essa situação, como a gente já percebe, nas últimas semanas, o desemprego avança. E haveremos com certeza aí após mesmo alguns meses e vencermos a Covid-19, nós com certeza colheremos posteriormente as situações dos efeitos colaterais de tudo isso, que vai ser o desemprego, as questões deficitárias no campo econômico. E se pergunta, por que Deus permite tudo isso? É sobre essa questão que nós queremos abordar hoje, essa temática, sobre a visão espírita, mostrando, entendendo que em meados do século XIX, os espíritos superiores vieram chamar a atenção da humanidade. Primeiro, de um ponto muito importante, que o mundo espiritual existe, que os espíritos existem. Então, através das manifestações físicas, as mesas girantes na Europa, e depois as manifestações de caráter inteligente através das comunicações, os espíritos vieram dizer que eles estão no nosso meio, que o mundo espiritual existe, que nós não somos apenas matéria, e que esses espíritos são aqueles que outrora estiveram encarnados aqui na Terra, trazendo a certeza da imortalidade da alma, que nós somos imortais, que nós continuamos, e que este mundo espiritual é um mundo que pré-existe ao mundo físico. Então eles vieram trazer essas questões, primeiro a sua existência, a existência do mundo espiritual, e com as comunicações vieram então trazer respostas, vieram trazer revelações a tantas e tantas indagações que a humanidade tinha até então. E pertinente essas orientações à nossa essência, às questões do ser humano, de quem somos, de onde viemos, do porquê que nós estamos aqui, do mundo espiritual para onde vamos, como já dissemos. Então eles vieram trazer orientações, eles vieram responder inúmeras questões pertinentes à nossa situação no mundo, ao porquê de tudo o que nós já vivenciamos ao longo dos séculos. A trajetória do orbe terrestre, nas suas mais variadas etapas, mostrando que nós estamos numa escola de aperfeiçoamento, de aprendizado, onde recebemos lições pedagógicas constantemente da espiritualidade, como alunos que somos matriculados na escola do Evangelho, buscando o crescimento intelectual e buscando nos aproximarmos cada vez mais de Deus, das suas leis, através da nossa transformação íntima. Através do entendimento, do conhecimento das leis de Deus, do conhecimento de nós mesmos, no sentido de nos tornarmos cada vez mais sintonizados com o Supremo, com o Todo-Poderoso, com as forças superiores da vida. Então,
o que nós queremos dizer é que desde 1857, há praticamente 163 anos, os espíritos adiantaram muitas coisas, trouxeram muitas revelações, responderam muitas questões pertinentes às situações em que nós enfrentamos no dia a dia aqui no planeta Terra. Essas questões estão à nossa disposição. E num momento delicado como esse em que nós estamos vivendo, uma pandemia, e quando se fala em pandemia, é o seu grau maior em termos de atingir, de contaminar países, e nesse caso todo mundo. Viver um estágio desse é importante acessarmos esses conhecimentos, essas orientações trazidas pelos Espíritos para que possamos melhor compreender a situação em que nós estamos vivendo. Muitos questionam, muitos dizem que estamos, inclusive, no final do mundo. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, eu ouvi essa colocação. Será que nós não estamos no final do mundo? E o Espiritismo vai mostrar que não. O Espiritismo nos traz mensagem de esperança, mostrando que nós estamos num processo natural de transição, que nós estamos recebendo lições, e isso nós vamos entendendo a partir do momento em que nós vamos acessando essas informações preciosíssimas que estão contidas no Livro dos Espíritos, nas 1019 perguntas e respostas ali presentes. Então, meus irmãos, para que nós possamos compreender essa situação delicada em que nós estamos vivendo neste momento, um ponto muito importante que nós temos que mencionar é que o planeta Terra não é uma nave que viaja no espaço carregando a sua tripulação, que somos nós, seres humanos, e essa nave viajando sem rumo, sem uma direção, sem um comando. A espiritualidade vem nos orientar que nós possuímos sim um comando e que Deus está à frente disso tudo. Deus nos acompanha, Deus nos orienta, Deus nos envolve com as suas medidas necessárias para que nós possamos colher dessas medidas o melhor em termos de aproveitamento, em termos de progresso espiritual. O planeta Terra, isso é ciência, o planeta Terra, ele é um grãozinho de areia diante da imensidão do universo. Nós somos um mundo, um planeta que circula ao redor do nosso Sol, do nosso sistema solar. Mas a própria ciência já nos trouxe isso, que esse sistema solar, o nosso Sol, juntamente com os nossos 8 planetas, junto com outros sóis e outros planetas, junto com outros sistemas solares, giramos em torno de um Sol maior ainda, o Sol de Alcione. Alcione é um sistema solar muito maior que o nosso, com a sua família de mundos e vários sistemas solares, inclusive o nosso sistema solar,
gira em torno do sistema solar de Alcione. E esse sistema de Alcione, com esse sistema, incluindo o nosso, gira em torno de algo maior ainda. E aí nós vamos chegando à Via Láctea, a nossa galáxia. E segundo os cientistas, essa nossa galáxia possui em torno de 100 bilhões de sóis. Analisamos bem, 100 bilhões de sóis. O nosso Sol é algo muito pequeno, diante dos sóis muitas vezes maiores que o nosso. 100 bilhões de sóis, quantos mundos, quantos planetas, e isso nós estamos falando da nossa galáxia, da Via Láctea. Mas a ciência também já trouxe, existem milhares e milhares de galáxias. Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa. Milhares de galáxias, formando um universo. Mas já estamos recebendo informações de que existem múltiplos universos. E Deus comanda tudo isso. Um único Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, segundo a questão de número 1 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos disseram assim: o que vocês podem entender de Deus, por enquanto, dentro do grau de evolução que vocês se encontram, é que Ele é a inteligência suprema, a causa primária dos multiversos. E aí impera nesses multiversos a sua lei, a lei natural, ou a lei de Deus. Em qualquer ponto, em qualquer planeta desses multiversos, a lei é a mesma. Então, analisamos essa grandeza. Deus está no comando disso tudo. E nós, seus filhos, nós pertencemos a toda essa criação. E nós não estamos à mercê, sozinhos, abandonados, porque às vezes, por falta de conhecimento das leis divinas, nós nos sentimos às vezes assim, sozinhos. Num momento de dificuldade como este que nós estamos vivendo, às vezes nós achamos que estamos sem eira e sem beira, que não estamos amparados diante dos desafios, das dificuldades em que vivemos. Mas Deus está no comando. Então, o que queremos tirar da lição dessa questão é que Deus está no comando. Tudo está no controle. E o nosso planeta Terra está passando por um processo de transição, de mudanças. Já fomos um mundo primitivo, hoje somos um mundo de provas e expiações, e estamos aqui agora, segundo os Espíritos, adentrando um processo de regeneração, de transição para um mundo feliz. E esse processo de transição, ele vai ser gradual. Ele vai durar alguns séculos. Mas a lei é de progresso e o nosso planeta está em constante processo de aperfeiçoamento. Juntamente conosco, é claro, que somos seus filhos, porque nós é que vamos transformar este planeta. Então vamos agora sair deste macro, deste multiverso, né? E voltar para o universo, vamos voltar para a nossa galáxia, a Via Láctea. Vamos voltar para o nosso sistema solar, vamos voltando agora para o nosso planeta Terra.
E agora vamos aterrissar num outro mundo, o mundo de nós mesmos, o mundo íntimo, o nosso mundo interior. Eu aqui quero chamar a atenção dos irmãos para que a problemática deste mundo íntimo é com certeza a maior dificuldade da humanidade. A falta de conhecimento de nós mesmos. A falta de conhecimento das leis de Deus, que segundo os Espíritos está na nossa consciência. Por nós sabermos o que é certo e o que é errado. Mas podemos ver que a ciência avançou de forma monumental. Chegamos aí a conhecer os multiversos, estamos vasculhando o mundo do macro. No mundo do micro também temos conhecimento hoje, por exemplo, de um vírus. Em pouco tempo a ciência já descobriu como é que esse vírus funciona, como é que ele se movimenta, como ele nos ataca. Então nós conhecemos o macro, conhecemos o micro e não nos autoconhecemos. Aí está a grande problemática do nosso orbe. A falta de conhecimento de nós mesmos. E Sócrates já alertava-nos da necessidade, da importância de nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo. E o Espiritismo vem facilitar essa questão dizendo que somos espíritos, que somos do mundo espiritual, não pertencemos a este mundo, que nós somos tão apegados, tão ferrenhos às questões materiais, que nós não somos daqui, que nós estamos aqui num processo de estágio, um piscar de olhos na eternidade do Espírito. E vem nos revelar a principal importância da encarnação. Por que nós assumimos um corpo? Para podermos crescer, para podermos evoluir, para podermos nos aperfeiçoar. E nós estamos completamente distanciados dessa questão, da nossa essência divina. A maioria da humanidade caminha como se fosse apenas um corpo humano, distante da realidade de que nós somos espíritos fazendo uma viagem humana, com o propósito de aperfeiçoamento. Nós vamos deixar aqui tudo o que nós construirmos no campo material. Tudo. Nós não vamos levar nada, nem o nosso corpo. O que nós vamos levar são as aquisições no campo moral e intelectual. A nossa bagagem. Isso nós vamos levar e vai ser de grande utilidade quando nós retornarmos ao mundo dos espíritos. Porque a nossa posição lá vai depender da forma como nós agimos aqui na Terra. Nós vemos o mundo, dentro dessa condição que nós nos encontramos, completamente distanciado dos seus valores ético-morais, dos seus valores espirituais, predominando o orgulho, predominando o egoísmo. E segundo os espíritos, os dois maiores males da humanidade, que vai formar um leque de imperfeições e de comprometimento, muitas vezes, da nossa encarnação, retornando ao mundo espiritual em condições difíceis, com grandes endividamentos perante a lei divina. Então, voltando, meus irmãos, lá ao começo, ao início da nossa conversa, quando nós procuramos
questionar e mostrando que hoje é um dos questionamentos mais presentes nas mentes humanas, o porquê de tudo isso. Por que isso está acontecendo? Nós vamos então nos reportar às questões 737, da questão 737 à questão 741 do Livro dos Espíritos, onde ali Allan Kardec ele vai indagar a espiritualidade a esse respeito, porque os flagelos, as pandemias, as situações adversas, elas não são de hoje. Elas fazem parte de toda a história da humanidade. Quantos flagelos já existiram? Quantas pandemias já existiram? E Kardec, então, questiona a espiritualidade a esse respeito na questão 737, quando ele faz referência a justamente essa situação em que nós estamos nos encontrando hoje. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Esse flagelo que nós estamos vivendo, ele não destrói as edificações, as cidades. Ele é silencioso. Ele destrói alguns corpos, que muitos estão desencarnando, mas os espíritos estão retornando ao mundo espiritual, porque a morte não existe. Mas ele destrói muitas outras coisas. Ele destrói a economia, os empregos e tantas outras situações que nos deixam de orelha em pé. Então, por que Deus permite? Aliás, com que objetivo Deus atinge a humanidade? Por meio de flagelos. E qual é a resposta dos espíritos? Para fazê-la avançar mais depressa. Os flagelos acontecem para que a humanidade possa avançar de forma mais depressa. E eles colocam assim os espíritos nessa questão. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Isso é uma visão espiritual. Atentamos bem para isso. Isso é espiritualidade olhando de cima, dentro de uma visão em que ela não contabiliza apenas uma vida terrena, mas ela contabiliza o progresso, os séculos, a transformação do mundo ao longo dos séculos. Então é uma visão espiritual. Ou seja, eles acontecem, os flagelos naturais, para que nós possamos avançar em alguns anos aquilo que nós levaríamos séculos para mudar, se continuássemos agindo da mesma forma. Se deixasse tudo como estivesse, a correria, a luta desenfreada pelas questões unicamente da matéria, o distanciamento da maioria dos homens completamente de Deus, a busca apenas por aquilo que pertence ao corpo, o amontoar dos tesouros da terra de forma incessante, nós levaríamos séculos para conquistar aquilo que nós podemos e que nós vamos conquistar, segundo os espíritos, em alguns anos, em termos de progresso. Nós já vimos, por exemplo, nós já percebemos o silenciar das guerras, das ameaças da guerra nuclear. As duas grandes nações, Estados Unidos e Rússia, se comunicaram
para que uma pudesse ajudar a outra com utensílios necessários hoje nesse estado de calamidade pública, máscaras, utensílios hospitalares, e a Rússia enviou aos Estados Unidos alguns aviões, socorrendo aquele que era o seu inimigo há pouco tempo. As relações entre países, as guerras econômicas que estavam tão presentes algumas semanas atrás, países baixando o preço do petróleo, sem se preocuparem que em outros países essa baixa iria colocar milhões de pessoas na miséria. Então, em algumas semanas, em alguns dias, nós já vimos transformações e com certeza nós vamos ver a Terra ser diferente, as relações humanas entre países e entre pessoas se tornarem cada vez melhor, avançarem. Porque são nessas horas de dor que nós paramos para refletir. Vivíamos dizendo que não tínhamos tempo. E olha o que está acontecendo hoje. As famílias estão reunidas, os pais presentes com os filhos. Será que isso não nos chama a um processo de reflexão? O porquê que isso está acontecendo? Será que nós não estávamos distanciados das questões essenciais? E aí na questão 738 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: Deus não poderia utilizar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Será que Deus não poderia utilizar outros meios que não flagelos, situações dessas? E os Espíritos respondem assim: sim. E Deus o emprega todos os dias, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não os aproveita. É preciso bem castigá-lo no seu orgulho e o fazer sentir sua fraqueza. Então Deus coloca e sempre nos dá as condições para que nós possamos despertar, para que nós possamos nos transformar intimamente, para que nós possamos cultivar os nossos valores internos, os nossos valores ético-morais. As oportunidades, elas descem, os recursos espirituais descem todos os dias. Mas, segundo os Espíritos, nós não damos a mínima importância. Então, é bem assim. Existe o plano A. O plano A são esses recursos todos que Deus nos dá, que nós poderíamos nos transformar pelo amor. Mas como nós nos transformamos pelo amor, Ele, então, busca o plano B, que é isso que nós estamos vendo hoje. Se nós não nos transformamos, não nos despertamos através do amor, que seria o plano A, nós vamos ter que nos transformar através das dificuldades, através da dor. E é isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Então, meus irmãos, esse não é o primeiro flagelo. Isso é importante nós entendermos. A Terra não passa por um processo de dificuldade pela primeira vez. Nós já tivemos muitos outros. E esse flagelo, nós podemos dizer assim, é um flagelo dos tempos modernos, os tempos da tecnologia, os tempos em que os países estão organizados com seus recursos financeiros mais abundantes, muitos deles, é claro que existem países pobres, mas muitos hoje possuem sistema de saúde muito bem organizado, com médicos, com enfermeiros, há toda uma busca por uma estruturação. Esses hospitais de campanha que estão sendo construídos. Então, nós temos uma estrutura hoje
muito diferenciada se formos comparar aos flagelos anteriores, que nós vamos aqui relatar alguns rapidamente. Olha os recursos que nós estamos tendo, olha as informações que nós estamos recebendo. Nós estamos enclausurados nesse distanciamento social em nossas casas, mas nós estamos recebendo notícias de forma constante. Nunca as informações, as orientações, inclusive de prevenção, nos foi trazida tão rapidamente. Nunca nós recebemos tantas orientações a respeito da situação em que nós estamos vivendo. Então nós podemos dizer assim, é um flagelo muito diferente dos flagelos anteriores. Nós podemos citar, por exemplo, a peste negra, que aconteceu no século XIV. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, foi de 1347 a 1353 que aconteceu esta peste, e ela dizimou 1/3 da humanidade. Estima-se de 25 a 75 milhões de pessoas desencarnaram naquela época. E nesse período, numa era medieval, não existiam hospitais, não existiam recursos financeiros, ajuda do governo. As pessoas morriam e nem sabia sequer por quem estavam sendo atacadas. Nós vamos ver também uma outra grande peste que aconteceu, um outro grande flagelo, que foi a gripe espanhola, que não faz tanto tempo assim. Foi de 1918 a 1920 e morreram em torno de 50 milhões de pessoas. Existem historiadores que calculam até 100 milhões de pessoas. E também não existia toda essa estrutura que existe hoje. As famílias colocavam os corpos dos seus entes queridos na estrada para que uma carroça do governo passasse e recolhesse. Quando assim acontecia, senão tinham que enterrá-la no seu próprio quintal, em algum lugar. Não existia nenhum recurso, nenhum medicamento, não existiam respiradores. Então, olha a dificuldade, o quanto era maior. E também nós, pesquisando, conseguimos encontrar um outro flagelo, uma outra pandemia. Quando é pandemia, é um processo mais grave que atinge praticamente todo mundo. Uma outra pandemia na época de Kardec. Isso é Espírita de novembro de 1865. Essa pandemia foi a pandemia da cólera, que é uma bactéria intestinal que ceifou também milhares de vidas no mundo. E no artigo da Revista Espírita, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, e esse leitor dizia então que na cidade de Constantinopla tinha morrido 70 mil pessoas. E a comunidade de espíritas da época não foi atingida. E ele dizia assim, talvez nós não fomos atingidos porque nós éramos espíritas. E Kardec vai discordar, então, na Revista Espírita, dizer que o fato de sermos espíritas não quer dizer que nós não seríamos atingidos. Que estávamos prevenidos, que teríamos aí um antídoto contra a ação da cólera. Mas Kardec coloca que o conhecimento espírita propicia uma força moral, ou seja, ela faz bem ao nosso sistema imunológico. Diante da confiança, diante da serenidade, diante da comunhão com Deus através da prece, saindo das questões do medo exacerbante, do pavor, que hoje nós sabemos, a própria ciência já diz que essas situações mentais enfraquecem o nosso sistema imunológico. E nesse artigo da Revista Espírita, Kardec coloca a mensagem do Dr. Demeure. Dr. Demeure, ele foi um médico que viveu na época de Kardec, foi contemporâneo de Allan Kardec,
Kardec não o conhecia pessoalmente, mas se comunicava com ele através de carta, e era mais ou menos um médico dos pobres. Uma pessoa grandiosa em termos íntimos, de coração, e que atendia os pobres de graça, uma pessoa que se dedicava ao próximo. E então o Dr. Demeule, já desencarnado, traz uma comunicação diante da cólera, da pandemia de cólera, e o interessante é que, nesse período, nós fomos analisar essa comunicação, ele traz orientações à população que nós poderíamos utilizar hoje, na pandemia atual do Covid-19. Ele vai dizer assim, ele vai recomendar a higiene como prevenção. Isso é ciência, gente. Ele já mencionava lá como espírito, diante da sua visão espiritual, a importância da higiene, a confiança em si mesmo e em Deus. Ele orienta o controle emocional, o controle mental, evitando tristezas, evitando angústias, ansiedade, investindo, segundo ele, nas suas orientações, que nós devemos investir, que o povo daquela época deveria investir na brandura, na amorosidade, na tranquilidade, no perdão, para que pudessem eles manter a sua saúde espiritual. Olha só, hoje a ciência nos tempos atuais, ela já mostra essa questão da importância de nós enfrentarmos as dificuldades de uma forma tranquila, sem temor, sem desespero, sem pânico, porque estar nesse estado, isso fragiliza o nosso sistema imunológico, nos tornando o nosso organismo, colocando ele em dificuldade no enfrentamento do vírus, caso nós sejamos contaminados. Então, a importância de nós estarmos nessa questão. E o Espiritismo, como nós podemos ver, ele nos orienta que nós devemos seguir, sim, a ciência. Então, hoje, diante dessa situação, nós vemos a Organização Mundial de Saúde, todas as autoridades no campo da saúde, no campo das questões sanitárias, nos orientando à prevenção, uso de máscara, lavarmos a mão com sabão, ou seja, usarmos o álcool gel, porque isso tudo é ciência. Nós precisamos seguir a ciência, como orientou Allan Kardec, que se a ciência colocasse um ponto do Espiritismo que estivesse equivocado, se ela provasse que um ponto dentro da doutrina espírita estivesse equivocado, que nós abandonássemos aquele ponto do Espiritismo e seguíssemos a ciência. Então a gente percebe a ciência fazendo parte do Espiritismo em todos os momentos, em todas as horas. E aí cai a nossa responsabilidade diante da situação em que nós nos encontramos hoje, como espíritas, de buscarmos ser um instrumento para o combate à epidemia, à pandemia. Fazendo o quê? Fazendo a nossa parte. Utilizando as orientações que nos chegam hoje e não nos colocando na posição de seres irresponsáveis, de pessoas alheias aos cuidados que são recomendados. Porque nós poderemos, numa questão dessa, devido aos nossos desleixos, à nossa imprevidência, nós poderemos nos contaminar e contaminar o nosso semelhante, trazendo transtornos a ele. E aí nós vamos ser responsáveis. Talvez não vamos responder perante a lei humana, mas com certeza iremos responder perante a lei divina. A espiritualidade coloca com bastante critério e alerta a respeito das causas atuais das aflições, que estão
constadas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que muitos dos nossos males, das nossas dificuldades, são criadas pelas nossas irresponsabilidades, pela nossa imprevidência. Então, meus irmãos, esse é o momento de consciência, esse é o momento de uma fé raciocinada, para que nós possamos cumprir com a nossa parte nesse momento de dificuldades, de combate à pandemia do coronavírus. Nós queremos encerrar a nossa exposição de hoje buscando no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, onde ali Jesus faz referência aos pássaros dos céus, aos lírios dos campos, colocando que Deus cuida desses pequeninos, da fauna, da flora. E se Ele cuida desses pequeninos, imaginai a vós, a nós, que somos seus filhos, que estamos aí no meio dessas dificuldades, nesse processo de transformação, de transição do planeta Terra. Então imagina nós, Ele está conosco. E ali o evangelista Mateus coloca o seguinte, que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça, e que tudo mais nos será acrescentado. Ou seja, nos colocamos como instrumentos do bem, nos colocamos como um instrumento do aperfeiçoamento nosso e do nosso planeta, da nossa família, da nossa comunidade. Nos colocamos na condição desse instrumento do bem. Façamos o melhor. Procuramos seguir a lei que está escrita na nossa consciência, seguindo sempre esse caminho do bem proceder. E ele encerra assim, e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, o resto nós podemos deixar nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Tenhamos essa fé, tenhamos essa certeza de que nós temos que fazer a nossa parte e o resto entregamos a Deus. Eu agradeço a todos os irmãos pela paciência, por esses momentos em que nós compartilhamos esses ensinamentos e, ao mesmo tempo, com certeza, nós estamos vibrando para que o mundo se torne cada vez melhor e vença as dificuldades. Vamos convidá-los, então, à prece de encerramento, agradecendo-te, Senhor, por todas as bênçãos, por todos os recursos que sempre nos tem derramado. Perdoa, Senhor, se muitas vezes nós não percebemos pelas nossas dificuldades, pelas nossas inferioridades, mas ajuda-nos, Pai, para que possamos despertar dentro do nosso mundo íntimo para as Tuas leis, para o Evangelho do Mestre Jesus. E rogamos também, Senhor, a todos aqueles que sofrem nesse instante, que passam por processos severos, que estão com dificuldades até mesmo em adquirir o alimento do corpo. Rogamos, Pai, para que a Tua luz possa alcançar cada consciência, iluminando-a, fazendo com que possamos nos tornar uma família, rumando nos caminhos dos Teus desígnios. Que a Tua paz, que o Teu amor esteja conosco. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Que Deus nos abençoe a todos.